Amigos, boa noite, amigos. Boa noite. Amigos, senhores, os militares em 2015 queriam fazer a intervenção constitucional, a intervenção militar, civil-militar. Só que o Bolsonaro atrapalhou. O general Mourão, lá naquela primeira entrevista em 2015, eu vou tentar fazer um resumo rápido aqui. Ele falou, chame-nos, e falou que não aceita um regime comunista que estavam tentando implantar no Brasil, ou talvez já implantado. O general Vilas Boas foi no Senado e falou todas as mazelas do Brasil, inclusive dos territórios indígenas, em cima dos nossos minérios, do roubo, do contrabando, dos trilhões roubados, do diamante azul, das terras raras, do perigo das nossas fronteiras, do crime que é isso, né? Do contrabando, do tráfico de mulheres, de pessoas, de drogas. Aí o general Pujol, na sequência, fez lá algumas palestras e ainda estimulou. Quem é que foi para as ruas fazer manifestações? Levanta a mão quem foi. Daí alguns levantaram. Quem não foi? Ele estava estimulando nós, o povo, irmos para as ruas pedir a intervenção das nossas Forças Armadas. O general Pimentel, do Clube Militar, falou horrores lá do Supremo Tribunal Federal e dos senadores, e outros militares também falaram, se manifestaram. Só que o povo não foi às ruas. Por quê? Porque Bolsonaro decidiu pelo impeachment. Ele já tinha uma certa... Nós, intervencionistas, junto com Olavo de Carvalho, mas nós, intervencionistas, já estávamos divulgando as ideias e mostrando, provando que o Brasil era um país de esquerda, socialista, marxista, é um país ruim para viver, um país sem leis, com a burocracia criminosa, sem justiça. Era um Brasil que já estava sob o domínio totalitário dos comunistas. Aí os militares queriam fazer intervenção, só que nós não fomos para as ruas, porque muitos preferiram, por comodismo, optar por Bolsonaro. E é o povo brasileiro, né? Não se esqueçamos que o Brasil é o quarto país mais atrasado do planeta Terra. E nós todos somos. Até a elite aí, né? Por isso que eu falo muito que a culpa é das elites. Também, a classe com menos conhecimento, até nós devemos ter compaixão. Agora, a elite que tem conhecimento era para ser menos seguidora, né, do que falam as televisões, se nós fôssemos livres, mas até a elite não é livre, porque fomos condicionados por 40 anos pelas televisões comunistas, jornalistas comunistas. Então, meus amigos, se o Bolsonaro, eu até fiz alguns vídeos, outras pessoas fizeram, o Bolsonaro devia ter convocado aquele seguidor deles, em 2015, para irem nas ruas pedir a intervenção militar, intervenção constitucional. E não foi. E votou pelo impeachment, sabendo que o impeachment não ia dar em nada. Ia entrar o Temer, aí apareceram esses movimentos MBL e outros movimentos, também patrocinados por alguém, as televisões falando bem desses movimentos, que para a elite que te massacra, faz o que quer com você, bota a lei que quer, a justiça injusta, juiz que não julga o teu processo, porque está macumunado lá com alguma coisa que a gente não sabe o que é, e demora. Eu já tenho 71 anos, tem processos meus de 10, 15 anos, de pessoas que compraram um apartamento meu e não me pagaram, e demora 3 anos para notificar esse cidadão que é considerado famoso estelionatário nessas cidades lá. Tem alguns casos assim. Então, todos nós sabemos como é que é a justiça. O Brasil está sem governo, o Brasil é cheio de máfias aqui. E outra coisa que os generais falaram, que o Brasil é um país de narcotráfico, é um corredor, é igual a Venezuela, igual Cuba. A gente lê já há 20 anos que Cuba é um grande traficante, né? de intermediação de drogas para exportar para outros países do mundo, né? Então, meus amigos, nós precisamos ir para as ruas. Nós sabemos que com Bolsonaro vai mudar muito pouco. Vai mudar muito pouco.
A gente está acompanhando aí. Quem manda no Brasil é o judiciário e o legislativo. E esse negócio de dizer que não há troca-troca, a gente está vendo, está provado na televisão que há troca-troca. Então, por exemplo, essa demagogia, falta de falar a verdade, dizendo que são puramente técnicos, não há troca-troca, foram criados 2 ministérios, toda aquela... As notícias que saem na televisão, que os senhores acompanham, né? As manobras lá dos deputados e senadores, etc. Então, meus amigos, vamos nos reunir e ficarmos nas ruas. Nós não podemos desistir de entregar o Brasil para os mesmos que nos governam há 100 anos. O Brasil só melhorou na época do regime militar, que demorou 21 anos, de 64 a 85. O Brasil era o 48º país mais pobre e foi para o 6º país mais rico do mundo. Só em 21 anos, a estrada que você anda, as rodovias, as BRs, a energia que você usa na tua casa, foi na época dos militares que eles construíram. Se não fossem os militares, você não tinha a luz elétrica na tua casa. A energia que tem no Brasil ainda é do tempo das hidrelétricas que os militares fizeram. E eles já saíram há 34 anos. Então, o senhor consegue entender isso, não consegue? Eu tenho certeza que os meus seguidores, meus amigos, conseguem entender isso. Mas muitas pessoas sabem, mas não querem acreditar. É o orgulho. Lembra-se que eu falei nos outros vídeos. Quanto menos conhecimento a pessoa tem, mais difícil ele aprender mais um novo conhecimentozinho. E mais um novo conhecimentozinho. Quando as pessoas têm muitos conhecimentos, o novo conhecimento a gente assimila rapidamente. Então, nós temos que entender que o Brasil é o 4º país mais atrasado no índice de civilização, o Brasil mais novo é o pior em educação, as televisões totalmente manipulando sempre, 24 horas por dia, as notícias. Então, os nossos militares queriam a intervenção. Por que os senhores acham que o Mourão foi lá na Rede Globo, lá naquela entrevista na Rádio Sul, e falou... Também, depois de outras entrevistas, falando das aproximações sucessivas, dos territórios indígenas, aí depois o Pujol também falou que territórios indígenas, esse negócio de dizer que a Amazônia não é nossa, claro que é nossa, que é isso? Por que o senhor acha, por que os senhores acham que o general Leal Pujol é o comandante do Exército? Por que ele foi escolhido pelo alto comando? Generais 4 estrelas fazem parte do alto comando, são muito poucos. Então, quando o general 4 estrelas, general do Exército, falam, eles estão falando em conjunto, são eles que decidem ali. Então, se já desde 2015 o alto comando, o próprio Vilas Boas foi na televisão e falou que podia aplicar o 142, mesmo que nenhum dos 3 poderes os convoquem. Ali ele já estava afrontando frontalmente o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro é do esquema político, tá dando uma aí de que não é troca-troca, não sei o quê, mas nós sabemos que o Brasil vai continuar sendo comandado pela velha elite política, as oligarquias, as máfias, o judiciário. Então, meus amigos, vamos para as ruas. Eu sei que tem grupos aí com mais seguidores do que eu, grupos realmente formados. Eu tenho poucos amigos que compartilham comigo. Aliás, tenho muitos amigos que compartilham meus vídeos. Mas de mobilização assim eu não tenho tantos. Mas eu sei que tem grupos muito bem organizados. Liguem para os outros grupos, formemos um grupo grande de pelo menos 1000 pessoas, vamos para as ruas, lá na Paulista, por exemplo. O pessoal de São Paulo organiza lá legalmente a manifestação e de lá mesmo nós vamos fazendo vídeos, convocando pessoas para virem. Por isso que nós devemos nos programar para ficarmos pelo menos 15 dias. Nós não podemos aceitar que o Brasil continue assim mais 4 anos, depois mais 4, enquanto não ocorrer, não haver essa intervenção militar, que eu gosto de falar assim. Eu sei que é intervenção constitucional, intervenção civil-militar, mas só quem pode botar ordem na casa e prender os comunistas, os corruptos, as oligarquias. Em 64, os generais prenderam alguns generais comunistas, 1.500
militares lá que eram comunistas. Porque na época o João Goulart conseguiu fazer-se aproximar dele alguns generais. E não morreu nenhum civil. Os civis simplesmente eles queriam era tirar o poder comunista tirar os comunistas do poder e tirar as oligarquias. E conseguiram. Lá no meu estado que eu morava, prenderam o chefe da oligarquia lá. E, apesar de ser teoricamente da direita, era um corrupto, desonesto, vagabundo, usava o dinheiro do Estado, né, para empregar amiguinhos deles, para conseguir votos, aquelas coisas todas. Se não me engano, ele foi preso como o segundo maior traficante do Brasil pelo porto de Manaus. Ele era lá do sul, de Santa Catarina. Aí o que a gente ouvia de comentários é que ele dizia, não, vai passar de um juiz para o outro, do juiz para o outro, ele vai acabar sendo solto e acabou sendo arquivado o processo dele. Mesmo no regime militar, dos militares de 64 a 85. Então, os senhores veem o poder dessa turma. Então, para resolver o problema do Brasil, se em 2015 o povo tivesse ido às ruas, mas o povo é acomodado. Não é que eles tinham medo dos militares, não. A população não tem medo do Exército, da Aeronáutica e das Forças Aéreas. Não tem medo. Não tem. Eu amo as Forças Armadas. Eu confio nas nossas Forças Armadas. Agora, nós temos que começar a voltar a falar novamente a verdade. O Brasil está igualzinho como era um ano atrás, como era 10 anos, como era 20 anos. Não vai mudar. Eu acredito que com o Bolsonaro não vai mudar, porque mesmo que tenha discursos, isso, aquilo, mas vai chegar uma hora que vai estar provado, né, que continua o mesmo esquema de troca-troca, aquela confusão toda de corrupção, etc., né? É isso aí, meus amigos. Por favor, compartilhe. Boa sorte e bons momentos para todos nós.